pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Uma das sugestões das nossas seguidoras foi trazer mulheres com mais de 50 anos para dividir um pouco com a gente sobre suas experiências pessoais e profissionais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Dirce Vacinon, que é proprietária da Look4 Participações e Consultoria Empresarial. Ela tem mais de 40 anos de experiência nas áreas de recursos humanos em grandes empresas, tanto aqui no Brasil como na América Latina, em países como Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela. E ela trabalhou em vários segmentos, como a Editora Ática, a Amway do Brasil, a Ford e o Citibank. A Dirce é formada em administração, com extensão pela Fundação Getúlio Vargas, e ela também tem diversos cursos de especialização nos Estados Unidos. A Dirce é casada, tem 2 filhas, uma netinha, né, Dirce? Então, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigada a você, Cíntia. É um prazer grande poder fazer parte um pouquinho, né, desse núcleo das mulheres, de 50 a mais. É muito gostoso isso, eu acho que é tão importante, né? A tua plataforma é algo tão bom para nós mulheres, né, que depois dos 50 a gente sente necessidade de se sentir útil, de ver coisas a respeito da gente, de tudo, de qualidade de vida, de projetos de vida, e o teu trabalho é super importante para a gente. Então, eu quero também dizer da minha satisfação de estar aqui e também te parabenizar por esse projeto. É muito bacana, Cíntia. E estou às ordens para as perguntas que você quiser me fazer. E estamos aí. Maravilha, super obrigada. Então, vamos começar, né? Você me disse, no nosso primeiro bate-papo, que desde que você se entende por gente, você adora música. Então, eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho sobre essas suas experiências com esse mundo musical, né? Eu, na verdade, desde que eu me entendo por gente, na verdade, eu era criancinha, eu já me entendia por gente, eu adorava música, né? Eu ficava na casa da minha avó, ouvindo ela colocar os discos, e eu adorava. E aí, com 5 anos, eu tinha uma prima que estudava acordeon, já ela era mais velha do que eu, e eu ficava vendo ela tocar e ficava maravilhada. Aí a minha mãe, com 5 anos, me colocou numa escola de música, e um conservatório musical. Para eu aprender na época, era muito... o acordeon e piano eram assim, era o auge, né? E eu falei, não, eu quero acordeon. E aí eu entrei no conservatório musical porque eu amava música. E eu acabei adquirindo um ouvido muito bom, musical, e comecei a estudar, na verdade, no conservatório, a música clássica, né? Que lá eles não permitiam você tocar música popular. Mas é lógico que na minha casa eu tirava de ouvido, claro, música popular no acordeon e tocava por minha conta. Mas, enfim, eu tive essa formação que foi super importante. Quer dizer, eu considerava, porque assim, quando eu lembro que eu estava chateada, já de criança, que toda criança também se chateia, ou com o professor, ou com um amiguinho da escola. Eu chegava em casa, eu pegava o acordeon e eu extravasava através da música aquilo que eu estava sentindo, ou chateação, ou mesmo alegria. Eu lembro perfeitamente disso, que era tão gostoso eu tocar e me expressar através do instrumento, que eu parava de tocar e eu estava bem. E eu cresci com essa formação musical, associada à minha formação normal, escola, e foi super importante para mim, para me conhecer melhor, definir meus sentimentos, definir como é que eu extravasava tudo aquilo. Para mim foi super importante. Então, eu acho a formação musical, na vida de qualquer pessoa, muito boa. Não que eu pretendesse ser uma música, não, assim, trabalhar com música, não. Isso nunca foi minha aspiração. Mas ter a música na minha vida... Nossa, foi super importante para eu me conhecer até
como ser humano, né, sabe, como sentimentos dentro de mim. Olha, eu lembro já na época, aquilo era tão prazeroso e contribuiu muito, né, para a minha vida. E aí eu me formei, eu comecei com 5 anos, com 14, 15 eu já estava me formando no conservatório, que eram quase 10 anos de música clássica, envolvendo N matérias que o conservatório tem, ele tem folclore, pedagogia musical, tem uma série de matérias que compõem o instrumento. Então, foi muito legal, foi muito bom para mim essa formação. Mas eu me formei, lógico, acho que dei, até contribuindo com 2 crianças que queriam estudar música, eu dei aula para 2 crianças, assim, logo o comecinho de uma introdução musical, mas depois, lógico, segui a minha carreira, que eu queria trabalhar em ambiente corporativo, e com, acho que quase 16 anos, eu entrei para o ambiente corporativo, mesmo meus pais sendo contra, eu queria poder continuar meus estudos à noite, e aí eu entrei numa empresa que era até próximo de casa, entrei para o escritório, trabalhar no escritório, e aí começou a minha carreira, né? Mas a parte musical foi super importante, respondendo a tua pergunta. Então, e justamente, como você acha que essa parte musical, porque talvez nem todas as pessoas tenham essa oportunidade de fazer um processo de estudo tão longo, né, nessa parte musical e tal, mas como é que você acha que esse aprendizado pode ajudar outras pessoas? Então, assim, eu acho que não necessariamente você precisa estudar um instrumento ou fazer daquilo o seu projeto de vida, mas se você puder ter contato com canto, com alguma coisa de você estar próximo de um teclado para saber e educar o teu ouvido musical, e é como eu te falei, você parece que se entende mais como ser humano. Eu acho que isso ajuda muito, me Aham, ajudou muito. Eu estou uhum, falando da minha experiência, então, claro. assim, eu aconselho quem quer ter contato com a música, mesmo que não seja para ter aquilo como projeto de vida, faça isso numa hora vaga, num momento que pode. Hoje a gente tem ferramentas tão boas para você fazer contato com a música, você tem a teu favor a internet, né? Você Sim, tem cursos gratuitos de instrumento, tem cursos gratuitos de canto, é, de trabalho com o ouvido, para sonorização do ouvido. Hoje, a tecnologia está muito favorável para você ter alguns momentos dedicados à música. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que isso é tão enriquecedor para você como ser humano, para você, inclusive, entender melhor o outro ser humano, ser um pouco mais sensível com relação ao outro lado, ao lado da outra pessoa, não só de você mesmo, porque para mim foi assim. Então, com esse avanço que a gente teve nos dias de hoje, eu estou falando da minha infância que não tinha nada disso, eu acho que você pode fazer isso, você pode realmente se utilizar dessa tecnologia hoje e trabalhar um pouquinho com a música, sabe, aham, dentro da tua formação, né? uhum. Então, eu aconselho, eu acho que é muito bom para você entender o ser humano e entender a você próprio. Ótimo. Então, e você comentou rapidamente aí que você começou a trabalhar bastante cedo, né? 16 anos você já estava aí dentro de um escritório. Eu queria que você contasse um pouquinho, que você falou também, você tinha contado para mim a sua vontade de entrar, né? De trabalhar no mundo corporativo, mesmo aí Uhum. um pouco indo um pouco contra a vontade dos seus pais trabalhar tão cedo e começou a trabalhar cedo. Então, conta um pouco dessa experiência, de onde veio esse clique ou essa vontade de entrar no mundo corporativo e como é que foi essa tua busca, né, por um trabalho tão cedo?
Então, eu tinha vontade de ser, assim, independente financeiramente, porque até então eu dependia dos meus pais, né? Uhum. E eu tinha muita vontade de ter as minhas coisas, né? Então, num primeiro momento, eu fui imbuída por isso, né? E aí teve essa oportunidade no escritório, era uma empresa que tinha perto de casa, uma empresa de cadeados, era multi, ela era concorrente da Pado, sabe a Pado, aquela de Sim. cadeados, chaves, aquela coisa toda. E, então, ela era uma empresa cujo escritório era pequenininho, embora a fábrica não fosse tão pequena, mas eu fui trabalhar no escritório, ou seja, aprendendo um pouquinho de RH, um pouquinho de contabilidade, trabalhando com esse universo todo de um escritório pequeno. E aí, quando eu estava fazendo 18 anos, eu achei que eu tinha que alçar um pouquinho mais de voos, eu estava já quase para me formar no colegial à noite, né, que eu estudava à noite, e na época o Citibank era assim, todo mundo queria trabalhar no Citibank. Ele ficava ali na esquina da Ipiranga com a São João, era um prédio Uhum. preto de mármore, é, é, e eu falei, nossa, eu gostaria de trabalhar lá, né? Aí um dia, já quase, já para me formar, eu fui até lá, e peguei um ônibus, fui até lá e fui lá no RH saber se tinha alguma vaga. E aí a mocinha falou, olha, tem duas vagas, uma para contabilidade e uma para o RH. Eu falei, eu quero me candidatar, posso me candidatar para o RH? Porque, Cíntia, na época, não existia também esse negócio de site, de você se candidatar numa empresa pelos sites de recrutamento. Imagina, isso você tinha que batalhar, né, pessoalmente aquilo que você. E eu lembro que eu fui lá sem saber de nada. Não tinha como saber se existia uma vaga. Eu fui lá no departamento de RH para saber. E aí tinham duas vagas, uma de contabilidade e uma de RH. Eu falei, eu quero me candidatar para de contabilidade, porque eu trabalhava com as duas coisas dentro da empresa, e eu achei que eu lidava bem com números, eu falei, vou trabalhar, eu quero... E aí eu fui, participei de um processo, eu me lembro bem, que foi até um processo longo, botavam todo mundo numa sala para fazer testes de matemática, redação. Tinha acho mais ou menos umas 30 pessoas envolvidas nesse processo todo, né? E aí eu fui chamada dizendo que eu fui aprovada. Isso depois de algum tempo, eu fui aprovada. Eu fui até lá, aí a moça falou, olha, é só que tiveram duas pessoas aprovadas que vão ser entrevistadas pela psicóloga do Citibank. E eu fui entrevistada pela Dona Nelly, eu lembro bem do nome dessa psicóloga, Dona Nelly. E ela, depois de conversar muito, ela falou assim, você não vai trabalhar na contabilidade, você foi feita para trabalhar com pessoas, você foi feita para trabalhar em recursos humanos. E eu entrei no Citibank para trabalhar lá na área de RH, e aí começou a minha carreira. Olha, bendita mulher, a dona Nelly, que eu não sei onde anda, ela já era uma senhora na época, imagina, eu tinha 18 anos. E foi ela que, assim, não sei se, acho que acertadamente, porque eu amei a carreira que eu fiz. Eu nunca achei que eu não tivesse sido feita para RH. Cada vez mais eu me firmava nessa área e adorava trabalhar com gente, com pessoas, né? Mas foi a responsável, eu quis citar esse fato, porque não fui eu que escolhi, não eu fui direcionada por uma psicóloga do Citibank, e lá começou a minha carreira, com 18 anos, e trabalhei 4 anos, 5 anos no Citibank, e aí eu já estava me formando em administração de empresas, eu achei que eu tinha que também alçar voo, aí fui para a Ford, também passei num processo seletivo, aí foi minha carreira que eu amei, a minha carreira de RH. Nossa, agradeço até hoje essa senhora aí, mas porque eu me identifiquei demais, e Eu amo até acho que hoje. até hoje é muito difícil um jovem com 17, 18 anos ter clareza
né, da carreira, ou, né, de que caminho profissional você quer trilhar. Isso ainda não é, eu acho que hoje é até mais difícil, porque lá no passado a gente tinha algumas carreiras muito bem definidas, né, poucos cursos para você escolher. Hoje não, hoje você tem 1 milhão de cursos, né, 1 milhão de oportunidades, você pode trabalhar online para um país completamente diferente do seu, se você tiver domínio da língua e dependendo da sua formação, né? Então, eu acho que os caminhos aí se multiplicaram bastante. Nossa, você falou uma coisa muito certa, Cíntia. Realmente, na época, era aqui, ó, advogado, médico, engenheiro, administrador de empresa que ia trabalhar no RH, ou, sei lá, alguma outra área, mas era extremamente, assim, os leques eram muito pequenos, então era Sim. aquilo, né? Nossa, hoje em dia é uma coisa impressionante. Eu tenho minhas filhas mesmo, que eu achei que meu marido é advogado, né? E as minhas filhas, uma é jornalista e a outra é estilista. Ai, que Se bárbara. deram bem, estão muito bem, graças a Deus, estão super bem na carreira, mas quando elas escolheram, a que escolheu moda, fez moda, eu falei, filhas, tem certeza? Tenho, mãe, eu amo isso daí. Então, imagina, não existia. Bom, jornalismo já é claro, mas hoje é tanta coisa e Sim, que você tem razão. Eu acho que confunde um pouco e dá uma incerteza na cabeça do jovem do que seguir, né? É, e na época, não, na época era aquilo, então era mais fácil da gente definir. Embora eu não soubesse direito o que eu queria, tanto que eu pois é. escolhi, olha, eu lido bem com número, eu vou escolher, acho que eu vou escolher contabilidade. Quer dizer, não era uma coisa que eu tinha certeza, eu amo. Não, não foi. Não Sim, foi, sim, eu fui direcionada por uma pessoa que, graças a Deus, pensou pela minha cabeça, porque eu era uma criança, sim, e ela detectou em mim, acho que características que nem eu sabia, né? Para lidar com pessoas. Ela, sim, na sua experiência de psicóloga, já tarimbada do Citibank, ela visualizou em mim algo que eu não sabia. sim. Eu agradeço, até hoje eu penso nessa mulher, e eu agradeço porque ela foi a responsável por uma carreira que, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus e a ela, foi bem sucedida, né? Claro. E bacana, foi muito bacana. Eu tive essa sorte na vida, digamos assim, né? Foi uma sorte. Agora, Dirce, me fala um pouquinho, o que você entende como principais aprendizados na sua vida dessa experiência com essas pessoas e esses profissionais, né? Você trabalhou de países diferentes, né? Quais foram os seus principais aprendizados em lidar com essas pessoas, tanto do lado pessoal, provavelmente do lado profissional com certeza, mas você deve ter tido também aprendizados pessoais, né? Então conta um pouquinho para a gente. Então, no desenrolar da minha carreira, eu acabei galgando alguns postos e cheguei até a responsabilidade de gerir RH desses outros países, né? Mas, num princípio, te dá um pouquinho de apreensão, você fala, puxa, vou lidar com outras culturas, né? Será que eu estou preparada? Será que eu vou saber lidar bem? Porque, como eu falei, eu sempre me preocupei muito com o lado humano de cada um, né? E, então, tive muita, assim, muito cuidado em lidar com as pessoas que se reportavam a mim aqui no Brasil, na época, né? E me preocupava com a cultura, porque cada país tem a sua cultura. Logicamente, dentro da minha área, uma das coisas que eu acabei estudando muito quando tive essa realidade foi as leis trabalhistas de cada país, porque o RH tem que conhecer muito bem as leis trabalhistas que diferem muito de um país para o outro, né? Então, isso era a minha primeira preocupação. E a segunda foi realmente entender a cultura de cada um para poder trabalhar bem o dia a dia na administração do RH desses países, né? Agora, o que eu descobri
na verdade, indo visitar, porque eu acabava indo muito, né? Eu me lembro que algumas semanas eu ia para 4 países, né, da América do Sul, que no princípio foi a América do Sul, depois envolveu América Latina, onde abrangia México também. Mas eu ia viajar, às vezes, 4 países da América do Sul numa semana. E com culturas, eles, mesmo sendo da América Latina, são culturas diferentes, né? Você encontra um pouco de rivalidade do chileno com o argentino, é curioso. Então, eu tinha que ter uma suscetibilidade para lidar, porque às vezes eu dava um treinamento para uma turma de um país, outra para o outro, e você não dá para você ser bairrista, né? Falar, não, porque o argentino não sei o quê. Não, você tem que ficar neutra na tua. Então, você tem que ter muita, como é que fala? Sensibilidade para lidar com isso, né? Para não ferir sentimentos, não ferir suscetibilidade. E então eu tive que realmente conhecer muito bem a cultura. Nesse caso do chileno com o argentino, na época tinha alguma rivalidade. Agora, ainda tem. Ainda tem, Ainda tem. Há pouco tempo atrás, eu e o meu marido estivemos no Chile, e aí você tem que ver o que eles contam de piada de argentinos lá, é pior do que a gente. Olha só, tá vendo? Então, eu achei que isso tinha até acabado, porque eu lidei com isso há alguns aninhos atrás. Eu achei que tivesse acabado, então não acabou. Então, você imagina para mim, que trabalhava muito próximo de um time da Argentina, ou outro time. E quando eu tive que juntar os dois no Chile, 2 times da Argentina, acho que tinha mais ou menos, estava envolvendo uns 60 funcionários, uns 30 da Argentina, com outros do Chile, numa sala só, para fazer umas palestras, um treinamento. Eu falei, a gente tem que ter um jogo de cinto, senão você, né, magoa, e não dá. Eu falei, e trabalhar isso para que eles fossem unidos, pelo menos naquele treinamento, foi um trabalho, assim, eu diria, cuidadoso, que a gente precisa ter. E você está falando que ainda tem, quer dizer. Mas então era isso, eram cuidados. Agora, o que isso me trouxe? Acho que respondendo à tua pergunta, trouxe que, no fundo, quando a gente acaba conhecendo as pessoas a fundo, a gente pode achar que as culturas são diferentes, mas o ser humano, ele é único. Ele é igual em qualquer lugar do mundo. Ele tem os mesmos sentimentos, os mesmos medos que você tem, aquele mesmo respeito e aquela união familiar, né? É interessante quando você transpõe a coisa da cultura e vai conhecer o ser humano, são todos iguais. O ser humano no mundo todo é igual, independente da cultura, independente das rivalidades que acontecem por coisas, confrontos que tiveram até lá atrás entre os países e outras situações mais, né? No fundo, todos são iguais. E você... É gratificante você ver que o ser humano é único, né? E é gostoso. Quando é que eu descobria isso? Quando a gente explorava um pouquinho, vamos jantar à noite, depois desse treinamento, vamos jantar depois que a gente tiver essa reunião. Você começa a conhecer um pouco mais, aí cada um fala da sua família, cada um fala, né, do seu eu interior, e você conhece, e é gostoso. Isso eu aprendi na minha vida, que não existe pessoas diferentes, não tem, é todo mundo igual a você, e é gostoso. Olha, eu diria que a minha vida, a minha carreira profissional me trouxe muito enriquecimento, não só administrativo, não só de conhecimento do RH, mas um conhecimento muito maior e que eu valorizo muito mais do ser humano. Foi muito gostoso. Na minha vida profissional foi muito gostoso. Eu faria tudo de novo. Maravilha, hein? Agora, depois de trabalhar tanto tempo em grandes empresas, né, empresas estruturadas, que têm processos, que têm áreas bem definidas, com responsabilidades, metas, enfim, a gente sabe bem como é isso.
Quais foram os seus principais desafios? Também, provavelmente, satisfações que você teve quando você abriu a sua empresa, né, Alu? Então, depois, claro, de muitos anos trabalhando e muito tempo, eu viajava muito, né? Nos últimos anos, antes de eu abrir a minha consultoria, eu já vinha há muitos anos viajando muito por conta dessa Responsabilidade, né, que você tinha. responsabilidade, né, pela América Latina. Eu já vinha viajando muito. Fora o que, como eu trabalhei muito, praticamente a minha vida inteira com empresa americana, a sede estava sempre nos Estados Unidos. Então, independente de eu viajar pela América Latina, eu tinha sempre reuniões nos Estados Unidos, claro, com chefia de lá, e E normalmente são convenções. várias, né? Empresa americana adora te dar vários chefes, né? Eu também sempre trabalhei muito em empresa americana, então eu sempre tinha 3, 4 chefes. Então, ora é uma reunião disso, ora é reunião daquilo. Então, independente disso, eu viajava muito nos Estados Unidos também, e América Latina. Então, chegou um ponto que eu já estava tão, assim, eu estava cansada mesmo, né, dessa vida, e eu achei que eu tinha que me dedicar a botar um pouquinho mais os pés aqui no Brasil e trabalhar com a minha consultoria. Eu tinha consciência, falei, bom, eu vou trabalhar, vou abrir uma consultoria pequena, vou trabalhar com pequenas empresas e médias, porque, claro, para trabalhar com as grandes empresas, são grandes consultorias de RH. Eu nunca pretendi ter uma grande consultoria, senão eu continuaria no mesmo ritmo que eu estava até então, né? Então, eu tinha consciência que eu queria abrir uma coisa pequena, mas que eu tivesse mais os pés aqui, mais os pés junto da família, e mesmo porque minhas filhas já estavam moças na época, eu também falei, não, já está o momento de eu ficar um pouco mais junto. Não que eu não ficasse, eu sempre fui uma mãe muito presente. Isso realmente eu sempre procurei ser da melhor maneira possível, mas eu queria estar mais ainda junto. E aí montei essa consultoria, saí mesmo da última empresa, que era uma empresa americana também. Eu trabalhei nessa empresa, acho que são uns 2 anos, era na UL, uma empresa de certificação de qualidade muito grande no mundo. Ela está em Chicago, e eu também era responsável pela América Latina, do RH. Mas eu pedi realmente para sair, mas já com a empresa, a minha empresa estruturada de recursos humanos, e comecei a trabalhar. Foi muito bom, porque eu me sentia aí um pouquinho mais dona dos meus horários, da minha vida, né? E foi muito bom. Comecei a atender empresas pequenas, com projetos pequenos que abrangiam o RH todo, como eu conhecia todos os subsistemas de RH. Ora, eu pegava um trabalho de pesquisa de clima organizacional dentro das empresas, ora, eu pegava um trabalho para estruturar toda a área de pesquisa de salários, implementar plano de avaliação de desempenho na empresa. Então, eu peguei pequenos projetos, mas de todos os subsistemas, né? E foi gostoso trabalhar pela primeira vez com empresas assim menores, mas também foi prazeroso, sabe? Participar desse contexto todo de uma empresa pequena, montar um pouco do RH dessas empresas, né? Foi prazeroso, muito prazeroso também, né? É prazeroso também. Não me arrependi nada da minha carreira. Eu acho que estava no momento certo de eu ter a minha consultoria. Tá? Foi o momento certo, assim, nunca me arrependi, porque eu acho que eu consegui no tempo certo, com o tempo certo, uma carreira que eu amei, mas estava no momento certo também de eu ter meu negócio aqui manusear um pouquinho mais meu tempo. Seu tempo. Foi bom, muito bom. Que bom, acho que tem esse aprendizado, né, ou pelo menos essa experiência que você teve de fazer, de tomar as decisões, né, e fazer as coisas de maneira planejada, é que fizeram toda a diferença, né, porque eu acho que hoje ainda, a gente sempre fala muito no mercado de longevidade, que a gente discute aqui. Até outro dia eu conversei um pouco com o Morris, que é o fundador da Maturi, e ele estava falando exatamente isso, que se antes a gente não sabia
ou se as pessoas não sabiam, o fora da curva eram as pessoas que passavam dos 50 a 60 anos de idade. Hoje a gente tem certeza que a gente vai... Algumas pessoas não vão conseguir chegar, mas a maior parte das pessoas vão viver 80, 90, 100 anos. Então, a gente precisa se preparar, né, para esse período. Continuar ativo, continuar aprendendo coisas novas, né, fazendo coisas diferentes, enfim. Então, acho que isso é importante. Tarde, né? É diferente de você pensar hoje uma pessoa com mais de 50 e o que era uma pessoa com mais de 50 há muitos anos atrás. Hoje em dia, a gente tem favorável a gente o avanço da medicina, sem dúvida. A gente tem a qualidade de vida, né? Quantas coisas que estão aí favorecendo para a gente realmente seguir com energia, né? Que são atividades extra na nossa vida, ou seja, vamos na academia, vamos caminhar, vamos em paralelo a um trabalho que a gente pode continuar exercendo, né? É muito gratificante você ter essa multiatividades na tua vida, né? De tudo, de qualidade de vida, de profissional. Então, é coisa que uma pessoa, alguns anos atrás, com 50 anos, encerrava a vida toda, e não é. Hoje em dia, eu diria que parece que a gente até acelera depois de 50, né? É uma coisa tão gostosa, né? Tão gostosa. Pois é. E aí, já que a gente está falando aí em aprender coisas novas, né, de poder usar o tempo com coisas mais gostosas, né, não que o trabalho não seja ótimo, né, a vida profissional não seja ótima, mas me diz um pouquinho, você falou um pouquinho já de algumas dicas, mas o que você poderia dar de outras dicas para pessoas que gostariam de aprender, por exemplo, a tocar um instrumento hoje? Que nunca tocaram, pessoas com mais de 50 anos, ou aprender a cantar, né? Ou algo relacionado à música, assim. Como é que você acha que essas pessoas poderiam aprender? Então, eu acho assim, a música, ela é tão prazerosa, que a gente não pode ver, primeiramente, como um sacrifício e vou aprender isso nessa fase da minha vida, não. Eu acho que você tem que gostar, principalmente gostar de música. E eu duvido quem não goste, né? Agora, você pode fazer, por exemplo, puxa, eu gosto de cantar, mas eu não tenho ouvido, mas eu não tenho afinação. Como eu falei, existe aí a internet, um monte de programa para você explorar um pouquinho esse lado. Agora, o que eu aconselharia é o seguinte, para você educar o seu ouvido, você precisa estar com uma escala musical, como é que se diz, perfeita na tua cabeça. Como fazer isso? Eu acho assim, se a pessoa pode ter um teclado, por menor que seja, é uma dica que eu estou dando prática, pega um teclado e começa a teclar a escala musical. O teu ouvido vai afinar, que é uma coisa maravilhosa. Vai te favorecer para você cantar uma música de uma forma mais afinada e vai te dar tanto prazer de você ver que você está, olha, estou seguindo a escala musical direitinho, com as notas afinadinhas na minha cabeça. Eu aconselho a fazer isso, porque é gostoso, é prazeroso. E quem não pode ter um tecladozinho? Eu falo teclado, porque teclado pode ser acordeon, pode ser piano, pode ser... O violão é mais difícil, porque você, para aprender o solo do violão, né? Eu também estudei um pouco de violão, é mais difícil. O violão, normalmente, as pessoas aprendem acompanhamento, e o acompanhamento, ele te afina também o ouvido, mas eu acho que um teclado, ele te dá as notas exatas, né, da música. Por isso que eu aconselho, quem gosta, quem curte e quer ter esse prazer da música, até cantar, mas para cantar, bom, pega um teclado e tecla ali a escala musical, o teu ouvido vai ficar tinindo e vai afinar a tua voz, entendeu? Olha. É uma dica assim, bem simples que eu estou dando, e... Cíntia, você tinha até me falado, puxa, você não quer tocar um acordeon? Eu queria. Mas eu até tocaria uma música, né? Mas eu tô com o meu acordeon, ele tá com um probleminha no fole, preciso mandar ele arrumar, mas eu tô com ele aqui para vocês verem. Eu quero, mostra pra gente. É lindo. Para tocar, ele não abre. Eu vou mostrar para vocês o que era o meu companheiro da infância, da adolescência, e ainda até um pouquinho, até ele quebrar aqui o fole. Está com um negocinho aqui no fole, ele não está abrindo. Mas, olha, ele foi meu companheiro gostoso, de desabafo,
de alegria, de chateação, de raiva. Eu tocava e eu ficava plena quando eu acabava, era gostoso. Ele foi meu companheiro. Esse acordeão tem aqui anos, ele é desde a minha infância. Ele é um acordeão italiano, é Scandali, e que meus pais que compraram, mas ele está perfeito, ele só esse coisinho que eu preciso mandar arrumar, então não dá para tocar para vocês, mas eu quis mostrar o meu instrumento aqui e meu companheiro de adolescência é esse aqui. Então você tem Tá que bom? prometer para a gente que quando você arrumar, você vai Eu vou tocar tocar uma uma música. música. Não, porque é muito Pode lindo. deixar, Então pode tá deixar. bom. Puxa, Tá eu bom? disse, tá bom, então, só tenho que te agradecer, viu, por esse papo gostoso aí que a gente teve agora, e vou aguardar você voltar para mostrar a música para a gente, hein? Tá É um bom? prazer, Cíntia. E mais uma vez, olha, foi um prazer muito grande estar falando para mulheres de 50 a mais, né? E das perspectivas de vida, que é tão gostoso, tem tanta coisa para fazer, meu Deus do céu, tanta coisa, né? E tem Com aí certeza. o trabalho da Cíntia, que é super importante para a gente ver sempre, se estimular com tudo que ela fala, é legal, muito bacana. Obrigada mais uma vez, Cíntia, foi um prazer. Imagina, imagina. Obrigada a você. Um grande beijo, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, pessoal, um dos pilares, né, para uma longevidade bacana que a gente sempre fala é continuar aprendendo ao longo da vida, né, o lifelong learning. E a música, um instrumento musical, um canto, por que não? Pode ser uma dessas coisas, além de se tornar uma atividade muito gostosa, né? Como a Dirce falou, quem não gosta de música? Então vamos seguir as dicas dela. E para você que está acessando um dos canais da Estilo 5.0 Mais pela primeira vez, lembre-se, se for no YouTube, lembra de se inscrever, dar um like e ativar o sininho para ser avisado quando outros vídeos entrarem no ar. Continua seguindo, para quem não segue, as nossas páginas no Instagram e no Facebook. E também acessa o site da Estilo 5.0 Mais. Vem participar com a gente da revolução da longevidade. Um abraço.